Em função das previsões aleatórias que vemos nas mídias, seja sobre salvadores a caminho, transições planetárias ou catástrofes por se abater no planeta, em especial através de pessoas que passaram por experiências de quase morte, achei interessante colocar algumas perguntas fundamentais para o Tom Campbell, que enuncio a seguir. O que é EQM, experiência de quase morte? Por que acontecem com alguns e não com todos que passam por situação parecida? E por que alguns acreditam que devem trazer mensagens e compartilhar com os outros? O que pode ser comentado sobre as EQM que trazem mensagens sobre eventuais catástrofes ou transições planetárias eminentes? As fontes que passam essas informações são confiáveis? Existe alguma probabilidade razoável de que nossa evolução como consciências neste planeta já tenha envolvido ou venha a envolver algum tipo de seleção e separação entre consciências mais e menos avançadas ou com mais ou menos qualidade de consciência? Estes foram os 3 blocos de perguntas fundamentais colocadas ao Tom Campbell e respondidas de forma clara e objetiva, já dubladas em português na voz do Tom. Assista aqui as respostas nos segmentos de vídeos do Tom a seguir, agora em nosso YouTube. Se puder, assista também nossa live no canal do YouTube Flávio Vale, que gravei ao vivo recente, respondendo às perguntas do público participante sobre o tema EQM. Experiências de quase morte, EQMs, são eventos em que uma pessoa tem a sensação de estar fora do corpo ou em outro estado de consciência, geralmente quando está perto da morte física. Elas ocorrem porque, em momentos críticos, como quando o corpo está em perigo, a consciência pode desconectar-se temporariamente do corpo físico e conectar-se a outros dados, ou seja, a outras realidades mais amplas. Nem todos experimentam EQMs porque suas ocorrências dependem de muitos fatores. Entre eles estão a predisposição psicológica, o estado emocional, crenças pessoais, medos e circunstâncias únicas do evento quase fatal. Além disso, não é sempre necessário passar por uma EQM para evoluir ou aprender. Cada pessoa tem jornadas e lições únicas. Alguns indivíduos que passam por EQMs sentem que suas experiências contêm insights ou mensagens importantes sobre a vida e a existência. Sentem a necessidade de compartilhar essas experiências para oferecer novas perspectivas, esperança ou compreensão sobre o que pode estar além da vida física. No fundo, essas mensagens podem servir tanto ao crescimento pessoal quanto ao coletivo daqueles que estão prontos para ouvi-las. Experiências de quase morte, EQMs, que trazem mensagens sobre catástrofes iminentes ou transições planetárias, são frequentemente interpretadas através das lentes das crenças, medos e expectativas do indivíduo que as vivencia. Essas mensagens podem parecer proféticas, mas, segundo a perspectiva de uma realidade mais ampla, elas frequentemente refletem possibilidades ou probabilidades, em vez de certezas. Quanto à confiabilidade, é importante relembrar que as informações recebidas durante EQMs são subjetivas e filtradas pelas percepções e o nível de compreensão da pessoa que as experimenta. Portanto, enquanto essas mensagens podem parecer urgentes e significativas para quem as recebe, não são certezas absolutas sobre eventos futuros inevitáveis. O valor de tais experiências, muitas vezes, reside menos na exatidão literal das previsões e mais no impacto pessoal que tem sobre quem as vivencia. Elas podem inspirar crescimento, reflexão e uma mudança de perspectiva, mas devem ser recebidas com uma mente aberta e cética, ponderando sempre sobre a intenção e o propósito por trás da mensagem recebida. Não é comum, dentro das discussões sobre a evolução da consciência, ter a ideia de uma seleção ou separação rígida entre consciências mais ou menos avançadas. Este conceito de separação soa mais como uma interpretação apocalíptica que, apesar de comum em certas narrativas, não está fortemente calcado nas ideias de evolução de consciência. A evolução da consciência
é geralmente vista como um processo inclusivo e contínuo, focado no crescimento individual e coletivo. As consciências têm diferentes experiências e jornadas que levam à redução da entropia ou aumento na qualidade de consciência. Há um processo que faz isso intencionalmente. Muitas das experiências de quase morte, e falarei mais sobre isso amanhã, são baseadas em crenças. Como qualquer experiência aqui, é sobre a interpretação delas. A razão pela qual uma experiência de quase morte, em geral, envolve passar por um túnel, é porque existe a crença de que não se pode ir a lugar nenhum se não houver deslocamento. Isso é só uma crença, porque neste quadro de realidade, se não nos deslocamos, ficamos onde estamos. Então, as pessoas entram nessa outra realidade, e para chegar a algum lugar, precisam se deslocar. Viajar através de um túnel dá uma sensação de deslocamento, e então elas podem chegar lá. Isso é apenas uma forma de contornar a crença. Não há viagem, não há túnel. Tudo são metáforas para nos permitir superar as crenças que nos bloqueiam. Ver sobre as vidas e fazer a revisão é parte do processo. Eles estão voltando a esses bancos de dados e fazendo isso com ajuda. Está sendo feito para eles ou por eles. Estão fazendo uma revisão de vida. A velha história sobre um homem que está se afogando vendo sua vida passar diante de seus olhos é verdadeira. Você faz uma revisão. Depois que atravessa, você está nessa realidade maior e vai procurar o que fazer a seguir. Como continuar seu crescimento. Você encontrará outras entidades que o ajudarão com decisões sobre sua próxima encarnação, quais circunstâncias necessita, o que precisa aprender e assim por diante. Às vezes poderão dizer, você teve muitos problemas com o ego, e a pessoa dirá, Não, eu não tinha ego, eu amava todos. Eles responderão, sério? Assista a isso e começarão a voltar ao banco de dados para mostrar situações. Esse banco de dados é usado para mostrar exatamente o que aconteceu, quais decisões foram tomadas e por quê. Isso ajuda a trazer as pessoas para a realidade sobre o que realmente aconteceu, não o que elas imaginaram ou gostariam que tivesse acontecido. Você recebe essa revisão, porque ela ajuda você a entender o que precisa melhorar. Entidades mais maduras tendem a fazer isso. Em níveis mais iniciais, as entidades entram e saem sem planejar, apenas buscando mais experiência. Quanto mais você cresce, mais planejamento e revisão você faz, envolvendo outras entidades. Quanto mais você avança, mais específicas serão suas escolhas sobre onde e quais circunstâncias você nasce. Mas em algum ponto, isso não importa, e você só busca experiências variadas, masculino, feminino, rico, pobre, tanto faz. O processo de revisão acontece não necessariamente pouco antes de você morrer, mas certamente depois. Você verá a imagem inteira, sem nada deixado de fora. Cada intenção, cada pensamento, por que você fez e o que fez será revisado. Não é uma experiência humilhante, é como assistir a um filme do seu último capítulo. Há uma equipe que atua como um grupo de boas-vindas e ajuda você a focar e planejar os próximos passos. O sistema de consciência maior quer que tenhamos sucesso e nos dá as ferramentas de que precisamos, mas temos que fazer isso por nossa própria vontade. O sistema está do nosso lado e nos ajuda. Quando você supera as coisas que fez e que não foram tão boas, verá isso na revisão. Físicos falam sobre leis de conservação e há uma conservação do que você aprende. Se você começa tolo e cresce, você supera a tolice. Não precisa revisitar isso porque não é mais você.
Você começa do seu último nível de crescimento e continua. A única maneira de retroceder é se você realmente avançar fazendo coisas com uma intenção negativa, tornando-se mais tolo. Depois, você terá que compensar esse atraso e sair desse buraco. A morte não apaga seu histórico de aprendizado. Você não volta como um idiota, começando do zero. Sua qualidade de consciência, alma, espírito ou eu interior são conservadas, permitindo que você progrida daí.